Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje, gente, a pauta é super interessante. Nós vamos falar sobre antropologia do consumo e experiência do consumidor. E eu tenho uma convidada, gente, que nós vamos atravessar o oceano para falar com ela, que é a nossa querida Patrícia Gonçalves. Ela que é doutora em ciências sociais, mestre em antropologia, mentora de negócios, sócia fundadora da Lead Woman, pesquisadora e docente há mais de 15 anos. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Eliane. Um prazer estar aqui com todos vocês. Ai, que delícia. A Patrícia, ela está em Lisboa, né, Patrícia? Isso mesmo, em Lisboa, há 1 ano e Ah, 2 meses. que legal, que legal. E ela vai contar um pouquinho da história dela, né? Eu já vou engatar aqui a primeira pergunta, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais da Patrícia. Patrícia, assim, conta um pouquinho da tua história e também como essas áreas, né, da antropologia, ciências sociais essa experiência do consumidor, né, entrou na tua vida. Bom, é um caminho um pouquinho longo, mas vamos começar do início. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, compartilhar conhecimentos nessa área que eu tão apaixonada estou e sou há muitos anos. Bom, eu sou formada em administração, eu fiz pós-graduação em marketing, o meu mestrado em antropologia e o meu doutorado em ciências sociais, também na área de antropologia do consumo. A princípio, parecem que essas áreas não conversam entre si, mas elas têm seus pontos de convergência, e isso que é muito interessante, porque faz com que a carreira, né, que eu tracei e venho construindo ao longo desses anos todos, é justamente nessa multidisciplinaridade de conteúdos que me permite fazer análises mais detalhadas. Então, a partir da minha pós-graduação em marketing e os meus trabalhos na área de pesquisa e análise de comportamento em empresas, depois eu fui fazer um mestrado, eu realmente foquei na questão da antropologia do consumo. A antropologia do consumo, ela trouxe para mim, dentro do universo do marketing, duas metodologias muito interessantes para que a gente pudesse pesquisar, né, o consumidor e como as pessoas se comportam. Então, a etnografia é a grande ferramenta da antropologia, que é a descrição, né, de comportamentos, e com foco em consumo. Logo, é uma descrição de comportamentos com um olhar ou sob a ótica das compras. O que é muito interessante, porque como eu venho da área de administração, e a área da administração ela cresceu a partir, né, da Revolução Industrial e das empresas, da constituição das empresas, o olhar sobre o consumo era uma consequência da produção. E muito dos estudos de administração sempre foram muito focados na produção e dentro da empresa. Os estudos de marketing em relação a comportamento do consumidor têm um peso muito grande da psicologia, e mais recentemente, a gente pode dizer da década de 80 para cá, no Brasil da década de 90, mais fortemente, no finalzinho, é que nós começamos a trabalhar com metodologias e outros olhares inspirados pela sociologia e pela antropologia. Uma das ferramentas de análise e que nós usamos dentro da antropologia do consumo é a observação direta, ou seja, estar próximo da prática dos indivíduos. Isso traz uma experiência fantástica para as análises de marketing. Por quê? Porque quando estamos próximos de como os consumidores fazem no seu dia a dia, as compras, como usam os produtos em casa, isso permite que a gente observe uma série de comportamentos que eles não conseguiriam dizer para a gente através de um questionário ou num grupo de discussão, por exemplo, que são técnicas tradicionais dentro do marketing. Então, foi isso que me encantou na construção da minha carreira, e mais recentemente estudos de tendência, que são bem recentes também, para que a gente possa complementar isso. Então, a minha vinda para Lisboa veio muito em função dos estudos de tendência e também, né, para construir, reconstruir toda uma trajetória que eu já vinha, né, sonhando para mim, e estou aqui há 1 ano e 2 meses nessa nova etnografia pessoal e profissional. Então, a construção desses universos e desses cursos todos, da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, eles foram só se consolidando para que as análises sobre a experiência do consumidor fossem cada vez mais
uma grande mistura, uma grande complementariedade entre várias visões, né? E com o advento do marketing digital, que a gente tem aí um volume de informações e uma capacidade de, vamos dizer assim, monitorar o comportamento, trouxe mais um tempero aí nessa análise, mas sempre lembrando que a experiência humana acontece na vida real. Então, o que a gente tem hoje de capacidade de dados, de volume de dados e de conhecimento sobre o que os indivíduos fazem no universo digital, a gente hoje carece muito mais de análises, de estratégias pensando no humano, né? No comportamento do indivíduo, que é o que a gente vê aí nos estudos mais recentes de Sociedade 5.0, né? Que é verdade, é verdade. E Patrícia, só perguntando também assim para tu que foste há 1 ano e meio então para Portugal e tudo mais, né? Conta um pouquinho sobre a tua chegada aí. É muito diferente para quem nunca saiu do país, por exemplo, né? Conta assim as curiosidades dessa transição da Patrícia brasileira para Portugal. É uma diferença muito, olhando sobre a lógica do consumo, é bastante diferente, né? Primeiro, a gente está numa sociedade de consumo, a gente vive numa sociedade de consumo, né? E a sociedade de consumo, ela tem como principal característica a compra, né? O consumo como centro da vida moderna. A gente passa o dia a consumir coisas, consumimos energia, consumimos, né? Entretanto, existem culturas de consumo diferentes. Então, ao chegar em Portugal, uma dos primeiros lugares que eu fui, obviamente, foi ao supermercado. Uma porque precisava fazer as compras mesmo, mas principalmente para conhecer, né? Conhecer e identificar os produtos que eram vendidos, como eram vendidos, e o dia a dia, como consumidora, eu fui me adaptando a uma série de hábitos, crenças, valores que eu tinha, né, no Brasil como consumidora e que aqui eu tive que mudar. Que no Brasil, talvez assim, a gente não consideraria fazer. Por exemplo, os apartamentos não têm ralo. Logo, não dá para lavar a cozinha jogando água no chão. O que para uma dona de casa brasileira é algo impensável, você não lavar o chão do banheiro, não lavar o chão da cozinha, não lavar o chão de uma varanda. Então você tem que, né, passar literalmente só o pano com água, porque se você jogar, aquela água não vai escoar para lugar nenhum. Parece uma coisa boba, simples, enfim, mas ela tem um impacto muito grande no hábito diário e nos tipos de produtos que são vendidos, obviamente. Então, são produtos mais concentrados, são produtos... aqui há uma forte presença no consumo diário mesmo, da sustentabilidade. Por mais que no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, que tem uma lei, né, que a gente para evitar o uso de sacolas plásticas, eu não levava a minha própria bolsa para o supermercado. Aqui eu levo, porque não tem mesmo, eu tenho que levar, senão não tem como trazer para casa. Há toda uma coleta seletiva do lixo que você tem que fazer de casa, porque a maior parte dos edifícios não tem uma constituição como nós temos, né, no Brasil, daquela lixeira, né, que fica nos corredores e o lixo vai todo lá para baixo. Não tem. Eu tenho que jogar o lixo na rua, efetivamente, todos os dias, ou quando eles, né, se acumulam. Então, na rua, ele já está todo dividido, vidro, papel, lixo úmido. Então, é realmente uma prática diária que eu não tinha. E você vai percebendo que todo mundo faz a mesma coisa. Então, a lógica do consumo sustentável aqui está muito mais presente, que é algo que ainda a gente percebe no Brasil, mas não tão massificado, vamos dizer assim. A questão desses hábitos, né, principalmente para limpezas da casa, produtos de higiene pessoal, alimentação, que obviamente é uma alimentação que em alguns sabores, temperos, enfim, pratos são diferentes. Não é uma alimentação tão exótica ou tão diferente, caso
a gente estivesse num país asiático, por exemplo, há muitas similaridades, mas você tem um diário bastante diferente. Eu já ouvi em conversas com portugueses em que eles me perguntaram como é que vocês conseguem comer arroz e feijão todos os dias nas 2 refeições? Porque aqui não se tem esse hábito, não se come arroz e feijão, né, todos os dias. E para nós brasileiros é exatamente o oposto. Como assim não comer arroz e feijão? E são culturas, né, Patrícia, distintas que se tem, né? Eu acho que a beleza, na verdade, está nisso aí, né, Patrícia? Nessas diferenças que a gente vai construindo, né, e vai vivenciando aí na prática, né? Mas, Patrícia, deixa eu te perguntar uma outra coisa, acho que também para o pessoal que não conhece, né, nunca ouviu falar sobre antropologia. Dá uma síntese aqui para nós, para a gente falar com o público aqui, né, nesse sentido. O que é antropologia do consumo? Vamos lá, vamos primeiro falar o que é antropologia, né? Antropologia é o estudo do homem dentro de uma sociedade. E a principal palavra da antropologia, o principal objeto de estudo da antropologia é a cultura. Ou seja, todo o universo que a gente aprende desde que a gente nasce dentro de uma determinada sociedade. Então, eu gosto muito da frase do antropólogo Roque Laray, antropólogo brasileiro, que ele diz, né? Nós humanos, nascemos com a capacidade de crescer em qualquer cultura. E acabamos, né, nos socializando em uma em específico, e se a gente for para um outro lugar, a gente tem que se readaptar. Então, se eu tiro um neném recém-nascido do Brasil e levo para a China, ele vai crescer como chinês, né? E o inverso, a mesma coisa. Então, a cultura ela é aprendida. A gente aprende desde pequeno a se comportar, como se comportar, que alimentação comer, que roupa usar, expressões. Então, a cultura ela está presente naquela conceituação clássica. Crenças, valores, comportamentos, hábitos. Aquilo que a gente faz cotidianamente e que muitas vezes a gente não percebe, porque está tão entronizado no nosso dia a dia. Quando a gente olha para o Brasil, que tem uma dimensão fantástica territorial, nós temos diferenças regionais, culturais regionais. Isso fica bem claro para a gente, essa diversidade cultural dentro do nosso próprio país. Portugal é bem menor, muito menor, mas também há diferenças entre o norte, o sul, o interior. Mas o Brasil ele tem uma diversidade cultural bastante rica entre as regiões. Então, fica mais fácil da gente entender o que é a antropologia, né? Esse olhar sobre a cultura. E quando a gente olha o consumo dentro disso, a gente está olhando essa questão das crenças, hábitos, valores em relação àquilo que se consome, como se usam os produtos, que tipo de alimentação, horários. Óbvio que quando a gente fala de áreas no Brasil mais interioranas, nós temos um consumo com mais refeições, por exemplo, do que nos centros urbanos, onde o tempo, os deslocamentos impedem, né, por exemplo, uma alimentação mais em maior vezes ao dia. Por exemplo, jantar é uma das alimentações nos principais centros urbanos que são substituídas por lanche, por exemplo, por conta do dia a dia corrido. Então, nós temos aspectos de compra, de consumo, que vai desde a tecnologia a roupas, calçados, carros, etc. E esses valores eles são identificados nesses estudos de antropologia do consumo para que a gente perceba qual a lógica de escolha das pessoas. Porque nós consumidores, não compramos todos os produtos da mesma forma. Nós temos critérios diferentes para a escolha. Então, eu compro roupa diferente de sapato, eu compro tecnologia diferente de educação. E o grande exercício da antropologia do consumo é justamente identificar como esses grupos, né, como os consumidores se comportam diante da diversidade de bens e serviços que estão disponíveis para eles. E quando tu fala, Patrícia, além de experiência do consumidor, na verdade é isso, né? Esse olhar pontual para cada compra, para cada tipo de produto que ele adquire, né? Que tem a sua singularidade também. Sim, sem dúvida. E quando a gente coloca aí grupos etários, classes sociais, o consumo feminino, o consumo masculino, enfim, é um universo de comportamentos e que são completamente distintos, né? É só mudar um critério nessa fórmula aí, que a gente já tem análises bastante diferenciadas e que torna
a experiência do pesquisador nesse sentido. Sem dúvida. Patrícia, e uma coisa que ouvindo tu falar, assim, eu fui construindo aqui uma ideia de que vamos trazer isso para dentro do mundo das organizações, né? Como é que isso, de certa forma, pode ajudar as empresas a venderem seus produtos, a construírem, assim, os próprios produtos mesmo, né? Criarem esses produtos. E aí eu fico sempre pensando, né? Quando a gente traz isso para dentro da empresa, de certa forma, a gente está olhando esse ser humano, né? Porque as empresas, elas são pessoas, e a gente tem que olhar para o consumidor. Eu acho que é mais ou menos dentro dessa linha, né, que eu vejo assim a antropologia muito favorável para esse tipo de situação corporativa, né? Sim, sem dúvida. A primeira questão, e aí a gente já complementa aí a antropologia do consumo com estudos de tendência. A primeira coisa que eu falo em relação às organizações é que a gente escuta muito no marketing e escuta muito no empreendedorismo, conheça o seu público, conheça o seu público, é importante conhecer o seu público. Ok, mas como a gente faz isso? Essa é a grande questão. E muitas vezes, na pressa, né, na necessidade de ter uma resposta logo, na necessidade de atingir uma meta, se olham só, por exemplo, dados que venham de Big Data ou de... Não estou menosprezando esses dados, por favor, não é isso. Mas a capacidade que temos hoje de gerar esse volume de dados, na rapidez que nós geramos, na monitorização do comportamento do consumidor, né, no digital, é fantástica. O que a gente precisa é interpretar isso à luz do comportamento das pessoas, do que elas fazem no seu dia a dia. Tem uma frase muito interessante dentro da antropologia, que o maior desafio da antropologia é identificar a diferença entre o que o consumidor diz que faz e o que ele efetivamente faz. E é esse espaço que a gente tem que olhar. Porque ele pode curtir uma publicação porque alguém pediu para ele curtir, ele pode compartilhar porque um amigo pediu, e não necessariamente porque aquilo o identifica. Então, eu tenho que construir esse viés também na interpretação, né? Qualquer informação que eu tenha dentro de uma análise qualitativa, ela tem que ser considerada. E aí entra a questão do estudo de tendência, porque, por exemplo, há 25 anos atrás, ninguém falava muito de uma alimentação vegana e nem poderia imaginar que teríamos cardápios dentro de fast food veganos ou produtos industrializados veganos. Aconteceu do nada? Apareceu um belo dia, vamos fazer isso? Não. Tiveram aquelas primeiras pessoas há 20 anos atrás que começaram a ter um comportamento, e as empresas que conseguiram identificar isso, por mais que fossem assim, 1 ou 2 pessoas nas entrevistas, mas que foram e tiveram a capacidade de monitorar esse comportamento e todas as outras influências, contexto econômico, político, histórico, movimentos, e aí que vem o estudo de tendência, né? A gente vai olhando os sinais e aí a gente percebe que aquela tendência pode virar realmente um nicho de mercado. Então, quem saiu na frente teve aí a vantagem de ser o pioneiro. Então, o processo de comportamento ele vai sendo construído diariamente, através daquilo que as pessoas experimentam no dia a dia, né? E com isso elas gostam ou não daquela experiência, e aí elas vão buscar mais conteúdo, mas eu tenho que entender como é que aquela experiência impacta o dia a dia delas, as relações delas dentro da família, a constituição das famílias, e assim vai. Né? E, Patrícia, olha só, eu sei que no início aqui, na hora de que eu te apresentei, né, eu sei que tu também é fundadora, sócia fundadora da Lead Woman, né? Como é que é essa questão de analisar o comportamento feminino e o masculino? Conta um pouquinho pra gente, e também eu queria saber o que é a Lead Woman também, né? Vamos lá. A Lead Woman é uma paixão, é a menina dos meus olhos. Eu e Lilian Toledo, uma amiga e sócia parceira que acreditou nesse projeto. A gente está junto há 2 anos nesse projeto. A Lead Uma, ela é uma plataforma de empoderamento feminino e surgiu quando eu comecei a pensar em escrever um artigo para o Congresso em 2018 de estudos de consumo sobre cabelos brancos, cabelos grisalhos. Eu pintei os meus cabelos dos meus 18, 19 anos até os meus 47 anos. Hoje eu estou com 49, então há 2 anos e pouco eu não pinto meus cabelos, então eu assumi todos os meus grisalhos. E quando eu parei de pintar,
eu escutei uma série de críticas muito severas à minha escolha, que eu era muito jovem ainda para assumir o grisalho, que eu ia ficar feia, que eu ia ficar velha, que eu era isso, que eu era aquilo. E aí eu comecei a entrar em toda uma literatura de empoderamento feminino, que depois eu fui descobrir que é o tal do body shaming, né? Ou seja, todos aqueles, vamos dizer assim, todas as críticas a comportamentos femininos em relação ao corpo, né? Seja cabelos longos, cabelos curtos, grisalhos, se é alta, se é baixa, se é magra, se tem mais seios, menos seios, se tem mais anca, coxa, enfim. E realmente aquilo se conectou na falta de produtos que eu não encontrava para os meus cabelos grisalhos. Não tinha shampoo, não tinha creme, não tinha... Né? O que eu uso? As marcas não estavam olhando para isso. E foi quando eu fiz a minha conexão aí, vamos dizer, com os estudos de tendência, né? Trazer por que as mulheres grisalhas e depois uma série de outras questões foram surgindo, eram invisibilizadas, né? E porque as mulheres acima de 50, acima de 40 não eram consideradas um público-alvo. E aí, nas minhas pesquisas, colegas que também são pesquisadoras, e muitas vezes a gente tem uma grande dificuldade de falar assim, não, quero que você pesquise o público-alvo até 35 anos. Mulheres até 35 anos. Por que não vai considerar as de 40, as de 45, as de 50? Né? Então, você tem uma mulher, né, diferente. A maturidade hoje passa por uma revolução completamente diferente. Não dá para comparar a minha avó, a minha mãe, quando elas tinham a minha idade. Né? Há alguns dias, há um mês do meu aniversário de 50, vamos dizer assim. Eram perspectivas de velhice completamente diferentes. E isso se reflete no consumo, porque você não encontra. E há o estereótipo do consumo, né? Lingerie sensual para mulheres acima de 40, 50, 60. Como assim? Essas mulheres não têm que ser sensuais, elas têm não que usar... precisa mais, né? Não precisa mais, usa lá aquela lingerie bege mesmo, né? Sem cor. Roupas mesmo, enfim, cosméticos é uma indústria que trabalha bastante, mas para alguns outros segmentos isso não se considera. Essa mulher diferente, esse homem diferente, que está chegando aos 50, 60, 70, com maior expectativa de vida, ativos, trabalhando, de bem com a vida, resolvidos, enfim, e que não são ainda um público-alvo pertinente para muitas empresas. Então, a questão do empoderamento feminino surgiu um pouco disso, porque, obviamente, a gente acaba caindo em todo um conteúdo, né, de forte crítica sobre o comportamento da mulher em N setores, né? Se a gente for olhar no mundo corporativo, a questão de você ter 50, mais de 50, tem toda uma questão de etarismo dentro das organizações, né? E aí a Lei de Uma nasceu disso, nasceu para empoderar as mulheres de todas as idades, para que elas possam se fortificar e criarem uma verdadeira rede de sororidade entre elas. Muito bem, que maravilha, Patrícia. A gente já está chegando aqui nos finalmente do nosso programa, né? Eu queria, na verdade, convidar, então, de fazer um auxílio, dar um auxílio aqui para as pessoas que gostariam de saber um pouco mais sobre essa questão da antropologia. Qual é a dica assim, principal para começar a se aventurar dentro dessa área? Bom, vamos lá. Existem muitos livros bem interessantes, artigos. Eu indico o site dos estudos de consumo, que existe desde 2005, que eu tenho um prazer enorme de estar nesse grupo desde da fundação, desde a existência. Então, lá tem todos os encontros e artigos que foram apresentados ao longo, né, dos congressos bianuais. Então, estudos do consumo, plataforma, né, estudos do consumo. Temos livros muito interessantes, como, por exemplo, livros da Mary Douglas, O Mundo dos Bens, e uma bibliografia super extensa. Temos livros que falam sobre antropologia no Brasil, com uma série de artigos de pesquisadores, né, também. E há bastante conteúdo assim, bem democratizado já na internet sobre isso, né? Mas se alguém quiser, é só mandar lá na minha rede social, que eu mando a bibliografia, ela é bem extensa,
desde artigos, livros, e que são bastante interessantes para começar as leituras, né? Legal. E a Patrícia, a última perguntinha agora, assim, essa questão é de ter mercado de trabalho, tá? Como é que tu enxerga? Tu já está há bastante tempo nessa área, assim, as pessoas, elas têm espaço, tu estás vendo um movimento positivo dentro dessa construção de um novo jeito, talvez, de construir essas empresas, de produtos e tendências, enfim? Sim, a partir da necessidade de olhar para os dados de Big Data e monitoração, inteligência artificial, com um olhar mais analítico e mais descritivo, a necessidade por esses profissionais vai aumentar, né? Tivemos um boom muito interessante entre 2000 e 2015 no Brasil, principalmente em relação ao consumo das camadas populares, que era um consumo também bastante invisibilizado. Ninguém fazia pesquisa com camadas populares para saber como usavam dinheiro, no que compravam, etc. Então, eles, né, se tornaram um objeto de pesquisa por um bom tempo. Inclusive, a minha tese de doutorado foi sobre isso, né? E sobre o consumo da classe média ascendente na época, né? E, obviamente, com a recessão, eles continuam consumindo. E ainda é necessário se fazer pesquisa para entender como eles se adaptaram e como eles, né, continuam a alocar os seus recursos no seu dia a dia. É importante a gente sempre observar que o comportamento do consumidor é uma necessidade extremamente importante para qualquer organização, para delinear as suas estratégias de mercado. Porque o marketing, primeiro, tem a função de olhar para fora da empresa e ver o que está acontecendo no mercado. E com isso, né, temos aí a vertente, o caminho do comportamento do consumidor. Então, todas as ferramentas que estão, ou metodologias que estão disponíveis para a gente entender esse consumidor, elas devem ser, vamos dizer assim, analisadas e escolhidas de acordo com a estratégia da organização. Eu não sou o tipo de pesquisadora que condena alguma metodologia. Eu acho que todas as metodologias são importantes e elas geram um determinado tipo de resultado. Então, para mim, não tem metodologia boa, metodologia melhor, metodologia ruim. São metodologias que me trazem uma fotografia, me trazem um cenário e que eu preciso entender à luz da estratégia da minha organização. Então, não necessariamente eu preciso usar uma metodologia que trabalhe com orçamentos caríssimos, mas eu também não posso deixar de considerar alguma pesquisa, porque se eu não considerar a pesquisa, eu não tenho informação e aí eu vou tomar uma decisão no escuro. Então, a primeira coisa é que olhar que eu quero sobre esse consumidor e através de que metodologia, de que tipo de pesquisa, quantitativa, qualitativa, uma combinação das duas. Se a gente vai trabalhar com uma análise mais etnográfica, de observação, se a gente vai trabalhar com outras metodologias, como o neuromarketing, por exemplo, isso deve ser considerado. Por quê? Porque ela vai trazer uma informação, vai trazer um dado, vai trazer uma análise que permita a organização definir realmente a sua estratégia, né? E principalmente não construir essa estratégia em cima de uma única metodologia, porque senão a gente vai cair na famosa miopia de marketing. Vai deixar de dar alguma coisa. Muito bem. Patrícia, qual que seria a tua rede social se alguém quiser saber mais sobre isso? O meu Instagram é patricia.gonçalves, sem o cedilha, .28, e o da Lide Uma, né? Quem quiser seguir o nosso projeto, participar desse empoderamento feminino, trazer mais mulheres para esse movimento. Já impactamos mais de 500 mulheres em 2 anos e vamos crescer muito mais. Precisamos crescer muito mais, porque, de acordo com o Fórum Econômico Mundial de 2021, para a gente ter igualdade entre os sexos, faltam só 135 anos, sabe, Eliane? É pouca coisa. Pouca coisa. Então, a gente precisa fazer esse movimento, né, crescer cada vez mais para que as gerações futuras tenham um mundo mais igualitário e em parceria. Em momento nenhum, o empoderamento feminino tira a presença dos homens desse movimento. Pelo contrário, é fazer e firmar parcerias para um futuro mais igualitário no mundo todo. Então, @leadwoman.co.
no nosso Instagram. Muito bem. Tá Muito bom? obrigada, Patrícia, aí pela conversa. Foi quase uma aula, né? Que a gente teve aqui com a professora Patrícia lá de Portugal, né? Lá de Lisboa. E eu já de antemão agradeço aqui em nome da Vale TV, agradeço as pessoas que estão nos assistindo também, né? E até semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye. Muito obrigada, muito obrigada. Um abraço e estou disponível nas redes sociais para qualquer coisa, qualquer dúvida. Maravilha. É um Tchau, prazer. tchau. Tchau, tchau.